Olá! Abordaremos nesse vídeo sobre o consumo alimentar da população brasileira no contexto dos sistemas alimentares sustentáveis e segurança alimentar e nutricional. Há um tempo atrás, entendia-se que segurança alimentar fosse apenas a superação da fome, ou então uma questão de qualidade sanitária do alimento. Só que segurança alimentar é muito mais que isso. Segurança alimentar e nutricional é o direito de todos terem acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Segurança alimentar e nutricional tem a ver com produção, distribuição, consumo, tem a ver com políticas públicas de agricultura, com políticas de alimentação e nutrição, com saúde, com comercialização e com estabilidade na produção e na oferta de alimentos para uma determinada sociedade, além da redistribuição de renda ser essencial para suprir essa situação e superar a insegurança alimentar e nutricional. Depois de entender o que é a segurança alimentar e nutricional, vamos ver o que mudou no consumo alimentar da população entre os anos de 2008, 2009 e 2017 e 2018. Houve uma redução no consumo do arroz, feijão, carne bovina e leite. Frutas como abacaxi, laranja, maçã e tangerina. Hortaliças como alface, tomate e batata inglesa. Outros alimentos como o pão e o refrigerante. Houve um aumento no consumo do arroz, pão integral, sanduíche e repolho, salada crua, batata doce, carne suína, aves, sucos e açaí. Quanto à prevalência alimentar fora de casa, foi observado que aumentava com o incremento da renda familiar mensal, sendo mais elevado em homens e em adolescentes. Foi observado um aumento no consumo das fibras para aqueles indivíduos que consomem feijão. A ingestão média de gordura saturada foi mais elevada do que a média populacional. Para os indivíduos que relataram o consumo da carne bovina, biscoito doce e pizza, assim como o consumo de sanduíches, leites, frios e indivíduos que consumiram arroz, aves e biscoitos salgados tiveram média de ingestão de gordura saturada menor que a média populacional. Tiveram média de ingestão de gordura saturada menor que a média populacional. O sistema alimentar inclui toda a cadeia de atividades que vai desde a produção ao consumo de alimentos. São redes multiníveis de agentes alimentares e atividades relacionadas inseridas em intricadas relações socioeconômicas, políticas e ecológicas, que mudam seus resultados em diferentes geografias e grupos sociais. Os sistemas alimentares têm como desdobramento central a garantia de segurança alimentar. Segundo a FAO, em 1996, a existência de segurança alimentar, ou seja, quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos para atender às suas necessidades e preferências alimentares por uma vida ativa e saudável, depende de quais configurações são adotadas pelo sistema alimentar. Um sistema alimentar sustentável requer gerar melhorias socioeconômicas para a população, diminuindo desigualdades, com respeito à cultura local, proteção e recuperação dos ecossistemas, entre outros aspectos. Quando a gente pensa em sistema alimentar, ou sistema agroalimentar, como também é falado, a gente entende que existem processos amplos e que envolvem diversos atores,
dentro dessa conjuntura. Então, quando a gente reflete sobre como melhorar esse sistema e como contribuir, consequentemente, com o melhor acesso da população a uma alimentação adequada e saudável, a gente precisa pensar nesses atores e nesses processos. Um deles se trata do agricultor familiar. Então, acho que valorizar e fortalecer a agricultura familiar seria um primeiro ponto muito importante, garantindo acesso à terra, mas não só um acesso adequado às terras, como condições de viver nesse contexto rural e de condições de produzir de maneira adequada. Então, isso é um ponto importante. E as políticas públicas de fortalecimento desse contexto, desses agricultores, precisam ser retomadas, né? A gente teve diversos retrocessos e melhoradas, né? Cada vez mais. São mais que urgentes, principalmente depois dessa pandemia. Outra questão seria a valorização e o fortalecimento da educação alimentar e nutricional. Então, a gente sabe que a educação alimentar e nutricional é uma importante ferramenta para a gente melhorar o consumo alimentar e ocupar cada vez mais espaços executando essa educação alimentar e nutricional, enquanto nutricionistas, enquanto estudantes, enquanto professores, né? Ou outros atores também. E, por fim, repensar e fortalecer canais de escoamento das produções dos agricultores familiares, né? Então, onde a gente compra os alimentos, né? Para onde vai o dinheiro que a gente compra esses alimentos? Para quem vai? Isso a gente precisa pensar também. Então, fortalecer as feirinhas agroecológicas, mas também outros espaços que a gente possa ter contato com agricultores que são vendedores e, consequentemente, ter uma alimentação, comprar alimentos adequados e saudáveis. Tá bom? Então, esses são 3 principais pontos que eu pensei que podem contribuir com um sistema alimentar mais justo e com uma alimentação adequada mais importante. A pandemia do Covid-19 gerou impacto nos sistemas alimentares. A dimensão alimentar foi afetada, tendo em consideração que medidas como o distanciamento social, adotadas pela maioria dos governos estaduais e municipais, seguindo recomendações de OMS, afetaram a disponibilidade de alimentos frescos e minimamente processados, em especial aqueles vindos da agricultura familiar, sendo a principal afetada a população vulnerável. E os agricultores viram os canais de comercialização sendo suspensos, com fechamento de restaurantes, paralisação das aquisições pelo PNAE, feiras livres sendo reduzidas ou fechadas, enquanto outros tiveram dificuldades de comercialização de alimentos, produtos, artesanato, mão de obra, em virtude de medidas que têm limitado os deslocamentos dentro do município ou pela restrição do transporte público. Para os grupos de agricultura familiar, aqueles que já vivem em situação de pobreza ou limitação nas condições socioeconômicas, podem ter tido sua situação de vulnerabilidade intensificados, que ainda serão dimensionadas a médio e longo prazo, pois houve quebra na cadeia de produção e comercialização da agricultura familiar. O Brasil, que já viveu uma crise econômica, teve com a pandemia de Covid-19 inúmeras atividades interrompidas,